Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Estamos em mais um vídeo do nosso quadro Paideia Geek Entrevista. E no dia de hoje eu estou aqui com a Andressa Arce. Andressa, por favor, se apresente para o nosso público. Boa noite. Meu nome é Andressa, eu sou defensora pública, eu também sou escritora, mas estou aqui mais como escritora do que defensora pública. E eu lancei o ano passado um romance, que é esse daqui, No Dia em que Não Fui, que saiu pela editora Patuá em setembro de 2024. E acho que a gente vai falar sobre ele, né? Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre do que ele se trata, né? Porque ele se trata um pouquinho de luto, de lidar com esse luto e de uma relação muito bonita entre duas irmãs. Sim, esse livro, a escrita dele partiu de uma experiência pessoal. Então, quando eu era criança, eu perdi uma irmã por conta de um suicídio e, e isso ficou comigo. Foi algo que eu carreguei durante muitos anos e falei na terapia, aquela coisa toda, mas eu acredito que o meu grande trabalho com esse luto foi realmente a escrita do livro, porque no ano de 2024 mesmo, em janeiro de 2024, eu comecei a escrever alguns textos. E me veio um primeiro texto a respeito que contava assim um diálogo entre essas duas irmãs. E um diálogo em que a irmã mais velha, que é adolescente, mostra as cicatrizes nos punhos para a irmã mais nova. Então, assim, um diálogo entre ela, uns 16 anos, e a outra, 8, 9 anos, né? E aí tem essa coisa sombria que tem a ver com isso, né? A, já na infância entrar em contato com um material tão assim das profundezas, né? Que é alguém falando sobre uma vontade de não estar viva, né? E aí tô tendo esse primeiro contato com esse universo e descobrindo mais sobre essa irmã. Então, esse foi o primeiro texto que eu escrevi, e eu acho que é um texto que dá um tom para o livro, porque tem essa conexão entre essas duas irmãs, então, de algum modo, tem um espelhamento, mesmo sendo uma criança e uma adolescente, tem um espelhamento, tem algum lugar onde as dores dessas duas personagens dão as mãos. E, e ao mesmo tempo que é sombrio, tem uma certa doçura. Eu acho que isso está no livro como um todo, porque trata de um tema. Uma coisa que me falaram bastante foi assim: nossa, li a orelha e vi a sinopse e pensei que seria um livro pesado, porém a leitura não foi pesada, a leitura foi leve. Fiquei emocionada, mas eu não saí com aquela coisa do peso mesmo, porque os assuntos que são tratados são assuntos tidos como pesados, né? Assuntos complicados, complexos. Então, porque tem a ver com esse universo de transtornos mentais suicídio, transtorno alimentar. Então essa coisa, né, que parece que vai ser, nossa, vai ser um emburacamento total, né? Eu vou ler e vou ficar totalmente emburacada. Mas o que me disseram foi isso, de tem uma leveza e muita gente que atribui também a forma da escrita, a, a, a escolha as minhas escolhas como escritora, de como eu construí essa história, que é uma história, enfim, é um texto que é construído com os vazios também, então
Eu acho que tem essa coisa de tem esses vazios, e esses vazios eles são um pouco de respiro. Então o texto ele não fica aquela coisa densa. Mórbida o tempo todo, angustiante. Ele tem esses lugares de respiro. Então, de alguma forma, eu acho que acaba que a escrita dá a mão pro leitor, pra leitora, sabe? E não deixa ninguém emburacar. Eu acho que é mais ou menos isso. É que parece que o livro é muito uma travessia. E aí na travessia a gente tem muita. Existem dores na travessia, né? Existem angústias na travessia, mas existe como a gente encontrar algo de esperançoso e de resolutivo e que talvez alivie um pouco, né? A caminhada inteira. Então, quando eu fui lendo sobre o livro e quando eu também fui lendo sobre você, sobre as suas influências, eu acho que a sensação que as pessoas tinham, a sensação que traz também só da sinopse da história, realmente expõe muito isso, de que, tipo assim, ó, a gente vai estar aqui tratando de temas que são sensíveis, né? Mas isso não quer dizer que a angústia vai estar pairando sobre aquilo. Né? É possível escrever sobre aquilo, é possível viver a catarse, e também faz muito sentido, depois dessa catarse, existir uma leveza, existir uma luz no final do túnel. Eu acho que foi muito interessante ler sobre você, sobre a obra, que me deu muito essa percepção de que estamos aqui atravessando, estamos aqui, nós não vamos não tratar desse tema, nós vamos encarar de fato isso, mas de uma maneira que o final não fique essa sensação de, olha, é tudo ruim, é isso mesmo, é só tristeza, é só dor, existe tudo isso, como existe também outras coisas que eu acho que reflete muito esse processo, né, de vivenciar um luto, em que você sente muito a dor da pessoa, ao mesmo tempo que você também tem uma sensação de tristeza, ao mesmo tempo de alegria por quem aquela pessoa foi e por quem ela significou para você. Então, eu acho que você faz um trabalho muito interessante quando você aborda esses temas e da maneira que você aborda esses temas também. Obrigada. Eu recentemente saiu um texto meu, um ensaio para o Nexo Jornal, que o título ficou Esses temas não são só meus, né? Em que eu falo sobre essas questões mais referentes a transtornos mentais, e eu falo desse lugar do meu lugar de escritora, de pessoa que teve contato com algumas questões difíceis durante a vida, com outras pessoas que sofreram com isso, porque eu não tenho nenhuma formação médica, nem psicológica, nem nada, então é mais, né, a partir desse lugar de pessoal mesmo, de experiência vivida, né? E, e aí, quando eu fui escrever esse ensaio, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão do luto, né? E aí eu vi um curso na Casa do Saber da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma referência, né, sobre esse tema do luto. E aí ela fala, né, que quando a gente perde alguém muito importante, quando a gente tem essa perda, né, o mundo desaba, a gente perde aquele mundo conhecido que a gente tinha. E aí o trabalho do luto é basicamente reconquistar esses espaços, essas memórias. E aí e é um trabalho mesmo, porque você tem que fazer alguma coisa, você não vai ficar ali passivo e vai passar, e não funciona assim. Tem que ter realmente um trabalho. E aí recorrer às memórias é um lugar importante. Então, através das memórias que você tem daquela pessoa que se foi, você consegue retomar um pouco desse esse mundo que desabou de alguma forma. E aí, quando desaba esse mundo, desaba um pouco a sua própria identidade, né? Porque é uma coisa assim, quando você perde uma pessoa, você perde um pouco de você também, né? Sim, Porque são as histórias daquela pessoa, é como aquela pessoa te via no mundo, como você se via no mundo em relação àquela pessoa.
Então é realmente um abalo sísmico, né? Perder alguém. É verdade. E, e aí esse livro, aí eu recomendo esse texto, acho que ele ficou um texto bem legal, assim, em que eu falo mais abertamente sobre o luto mesmo. E aí eu até cito a Natália Timmerman, porque eu tinha acabado, na época que eu estava escrevendo, eu tinha acabado de ir num lançamento do livro da Natália Timmerman, em que ela trata sobre o luto do pai, né? Bom, é autoficção, né? Aquela coisa, é ela e não é ela, né? Porque Sim, a- eu esqueci agora o título do livro, tenho ele aqui em casa, mas assim. E ela estava falando sobre esse trabalho do luto, e ela tem uma. E a epígrafe dela da Annie Ernaux, e a Annie Ernaux fala como essas coisas privadas, na verdade, são coletivas. sim, E eu me identifiquei muito com isso, porque nesse livro, esse livro parte dessa minha experiência da perda da minha irmã, que é uma coisa extremamente pessoal, só que eu tenho essa impressão de que é um assunto coletivo. Então, quando eu falo dessa dor de perder uma irmã, de perder esse lugar, parece que eu estou tratando de um assunto que não é só meu realmente, como no título do meu texto. E, e a outra coisa foi que quando eu comecei a escrever, eu comecei a tentar buscar memórias. E assim, eu perdi a minha irmã com 9 anos e eu sim. comecei a escrever o livro com 39, então passaram-se 30 anos. E foram 30 anos em que eu pouco falei dessa minha irmã. Não, porque eu acho que vários fatores, né? Nós, assim como no livro, nós éramos meias irmãs, é, a, a perda do suicídio é diferente, então não tinha uma coisa assim de retomar histórias, de ficar relembrando. Então a sensação que eu tinha era que as memórias que eu guardei eram aquelas dos meus 9 anos, que eu construí até os meus 9 anos, e eu não recuperei, eu não fui assim alimentando essas memórias ao longo desse Sim, tempo. E aí, quando eu parei para escrever, eu vi assim que eu tinha um material completamente incompleto. Eu achava que eu lembrava de muita coisa, e aí eu comecei a escrever, eu falei, meu Deus, eu não lembro de quase nada. Eu lembro, tenho umas memórias assim que são muito vagas. Então, quando a gente foi na piscina, mas assim, o que a gente falava de verdade? Do que a gente brincava? Como é que eram essas horas? Como é que eu fui vendo que aquilo tinha se esvaído por conta da passagem do tempo, porque eu não alimentei essas memórias e não foi retomando elas não ao fui longo do retomando, tempo. por conta da dor. E aí, quando eu parei para escrever, eu vi que aquilo estava completamente assim, realmente muito vago. E, e aí eu comecei a inventar coisas, né? E daí tem outra coisa também, eu já fiz cursos de escrita e vários cursos de escrita, né? E a gente sempre fala essa coisa da memória e como que a memória ela é por si só inventada, né? Verdade. A A gente às memória, vezes ela. lembra de uma coisa daquele jeito e na verdade não era aquilo. Ou então, se você tem três pessoas que vivenciaram a mesma história, cada uma vai ter uma memória daquilo, né? Então, ou e aí vão passar 5 anos e aí vão lembrar de um outro jeito. Então, assim, a memória ela é sempre inventada. E aí eu mergulhei nessa coisa de, beleza, então eu vou realmente inventar essas memórias e vou reconfigurar aqui. E, esse trabalho foi interessante porque, ao mesmo tempo que eu fui escrevendo, aquelas memórias, elas se tornaram, as memórias inventadas, se tornaram minhas também, sabe? Era uma coisa, foi um. E aí entra mesmo, acho que o trabalho do luto, né? Porque eu fui escrevendo e fui retomando e eu falei muito isso na terapia, depois de escrever o livro, eu falei, é impressionante como, na verdade, ao longo de todos esses anos, eu vim ficcionalizando essa minha irmã.
porque eu tive porque de fato, assim como no livro, nós tivemos um pouco contato, Sim, e, e aí ficou aquilo. Então, ao longo dos anos, eu tinha, essa irmã nunca saiu de mim, né? Porque os nossos lutos também, eles são um patrimônio pessoal, e eu fui ficcionalizando também essa irmã, né? E alguém me perguntou assim, Andressa, você não ficou com vontade de perguntar para o seu pai algumas memórias para você incluir no livro? E na época me deu um negócio assim de eu não quero saber. Eu quero ficar só com o que eu tenho. Eu sim, quero ficar com o que eu tenho e com o que eu posso inventar. Eu não quero incluir mais nada, assim. Só depois que o livro já estava publicado, eu fui perguntar para o meu pai alguma coisa, sabe? Falei assim, ai, pai, será que você acha que eu dei uma viajada? Porque é uma tem uma a personagem, né? Tipo assim, a personagem que é a Alice, que a gente acompanha a Alice na infância, conhecendo essa irmã, convivendo com essa irmã, depois ela na adolescência, e depois já na maturidade, ali, nos seus 40 anos, que é a última parte do livro, em que ela passa a conversar com a irmã através de cartas. Né? Essa irmã não está presente e aí ela começa a fazer uma elaboração das coisas, do que passou, do que ela está sentindo e tudo mais, através dessas cartas. É, e aí eu depois de tudo isso é que eu fui perguntar pro meu pai, assim, você acha... e o que eu ia dizer, né, que a Alice, ela tem essa irmã lá idealizada, então você vai lendo o livro, tem uma visão, assim, muito de um ideal mesmo, né? Essa irmã, no livro, a irmã mais velha, ela é muito bonita, ela é muito cativante, ela tem uma coisa assim, tem umas perspectivas muito positivas em relação a essa irmã, né? E que eu acho que vem da minha própria relação com a minha irmã, que desse lugar de afeto, de alguém que eu tive por pouco tempo, e, é, e eu guardei as coisas bonitas comigo. isso. E aí a personagem, a Alice, isso está muito presente no livro. Ela guardou as coisas bonitas da irmã. Então, o que me falaram também é que que a escrita leva para esse encantamento também em relação a Liana, né? O jeito como Alice fala da irmã, como Alice, na primeira parte do livro, fala da irmã, do convívio com a irmã, e depois na parte das cartas, como ela se dirige à irmã, né? Você consegue criar entender esse afeto da Alice com a Liana, né? Como, por que ela ficou desse jeito, né? Então, isso, eu tô dizendo coisas que pessoas me falaram, assim, que é bonito de escutar, né? Porque eu falo, era isso que eu queria que isso ficasse evidente no livro. Que a pessoa terminasse de ler o livro e falasse assim, putz, queria conhecer a Liana, né? Então é uma coisa assim de fazer essa personagem viva mesmo, né? Esse é um ponto para mim bastante importante e que veio muito a partir da minha leitura da Sylvia Plath. Eu li A Redoma de Vidro e, e depois de ler A Redoma de Vidro, eu me senti mais autorizada a escrever sobre esses assuntos, esses temas difíceis, né? Suicídio, transtorno alimentar. Porque na Redoma de Vidro ela conta a história de uma personagem que entra em depressão profunda, que tem umas tentativas de tirar a própria vida. Só que ela faz isso, e aí a gente, enfim, faz as relações da personagem da Sylvia Plath com a própria história da Sylvia Plath, Sim. e, e é sofrido, é uma coisa que corta o coração, né? Eu acho que não tem como. Mas ela consegue no livro tratar disso de uma forma magistral, de um jeito que eu acho que muita gente se sente vista quando lê esse livro.
Porque às vezes eu tenho a impressão de que esses assuntos ficam tão assim proibidos que parece que se você lidou com algum deles, você é meio estranha, meio esquisita. E ali, quando você lê um livro desse, como o da Silvia Plath, eu acho que e por isso que ele tem muitas fãs, assim, você se vê naquilo ali. Por mais que você não tenha ido até onde ela foi, né, até onde a personagem chegou, mas, mas essa, mas essa fragilidade ali que pode acontecer, que é isso, pode acontecer. O início do livro é isso, era uma personagem que tinha tudo para dar certo, era uma personagem brilhante, né? A Ashley Greenwood, ela é brilhante. E ela jovem, bonita e tudo mais, e aí de repente ela é tomada por uma depressão profunda, né? E a gente vai acompanhando aquilo. Então tem essa coisa de tornar muito humano. E se você já passou por alguma coisa assim, já viu alguém passar, você fala assim, nossa, isso existe mesmo e me sinto vista. Então, assim, a Silvia Plath foi bastante importante para a escrita do meu livro, assim, para me dar coragem, para falar assim, eu posso escrever sobre isso, de um jeito que não vai ser assustador. Acho que é Antes, isso. antes de você, de fato, escrever sobre essa história, você diria que ela estava ali tentando sair de você, tentando ter voz? Então, sabe, que eu acho que não, eu acho que foi uma coisa que é, eu acho que foi um processo mesmo que precisou. Eu acho que aí não era uma coisa que estava fervilhando na minha cabeça e já vinham os textos. Não era assim. Eu acho que eu precisei de um processo, e aí eu entro no meu processo de eu me autorizar escritora, para depois poder escrever essa história. Então, esse processo de eu me autorizar escritora foi muito longo. Porque é aquela coisa, eu acho que você já entrevistou outros escritores, eu acho que é comum a gente chegar e falar assim, então, porque eu escrevo meio que desde criança, sempre gostei de escrever, Sim, tem algumas pessoas que né? fazem exatamente isso. Sempre gostei de escrever e eu me encaixo nisso. Eu sempre gostei de escrever e até aquela criança que escrevia poema para a mãe, para a avó, era eu. Sim. E assim eu ia, mas sem muita pretensão e tudo mais. O professor de redação gostava de mim. Eu adoro esse meu professor de redação, eu encontro ele até hoje por aqui na cidade. Ele foi super importante na minha vida. E então era isso, mas aí lá nos anos 00, 2006, 2008, eu tive um blog. Aí eu escrevia, mas não era nada assim que eu super me dedicava, porque eu já estava fazendo faculdade. E aí eu tinha muito para mim aquela coisa de, Andressa, você vai ter que, tipo, a escrita vai ser um hobby, talvez seja um hobby, e você tem que se dedicar para alguma coisa que vai ser sua profissão. E eu acho que muito de uma mentalidade da criação. Enfim, meu pai é servidor público, eu tenho irmãos servidores públicos, tem, tem essa coisa, né? Então, assim, qual que é o caminho? Você vai fazer faculdade, você vai estudar para concurso público, né? E aí você vai ter uma renda segura, segurança, tudo mais. Então, isso estava muito entranhado em mim, né? E aí eu sempre conto essa história, que é assim, que meu pai me deu um truque quando eu era adolescente, porque ele via essas minhas tendências já de querer escrever e tudo mais, de querer coisas artísticas. E aí meu pai me deu um livro da Lígia Fagundes Telles e falou: olha, minha filha, ela é procuradora do Estado em São Paulo e ela é escritora. Ah! Eu gostei, porque ele não te desencorajou. Na verdade, ele te Ele, encorajou. ele falou assim: olha, ele foi muito esperto. E essa a Lígia é minha favorita. Eu amo a Lígia, sou apaixonada por Lígia Fagundes Telles. E assim, eu durante anos, porque olha, fiz 41 anos ontem. Então, Olha, parabéns! obrigada! Então,
Então, assim, o meu livro saiu, eu já tinha 40 anos, então, assim, né, já numa certa maturidade, um momento maduro da vida, né? Então, durante muitos anos, eu falava pro meu pai, pai, você me deu um golpe. Você me mostrou o livro da Lígia Fagundes Telles, você me mandou estudar para concurso. Eu estudei e parei de escrever. E aí, aí você me deu um golpe. E aí, no lançamento do livro, no dia do lançamento do livro, meus pais estavam lá e tal, daí eu falei, então, daí agora finalmente a gente chegou à parte em que eu também posso ser escritora, né? E mas eu amo essa história. Eu acho que meu pai foi de uma esperteza e uma delicadeza muito grande, assim. Nossa, e é algo muito raro, né? Porque ele, de fato, ele não te desencorajou, ele te deu um estímulo a mais. Isso é muito interessante. Sim, foi. Ele deu o livro, e tal, e foi, eu acho tudo bonito nessa história, assim, porque eu não sei nem como é que ele chegou na Lígia, Na assim, mas ele Lígia. tinha tanta certeza de que eu ia amar a Lígia, e deu muito certo, sabe? E aí eu ia comprando os livros da Lígia, ia no sebo, comprava mais livro da Lígia e lia. Aí, aí tinha essa coisa de quero ser como Lígia Fagundes Telles, né? Então eu vou ter que estudar para concurso e aí depois eu vou cuidar da minha escrita. Só que essa vida de concurso público é uma vida que tem uma certa dureza, né? É verdade. E aí eu comecei a estudar, e aí isso toma uma proporção muito grande na vida. E aí, e que aquela coisa, né? Bom, estudei bastante, foi um período difícil da vida, eu acho que é uma coisa que é puxada mesmo por natureza. É verdade. E que iniciar no serviço público, mudei de cidade e tal. E primeiro eu fui para Ponta Porã, que é interior do Mato Grosso do Sul, no meu primeiro concurso. E aí, quando eu passei para a defensoria, eu fui para Porto Velho, Rondônia. E aí, então tinha isso ainda, né, de mudar de cidade, aprender uma nova profissão, porque por mais que você sabe direito, sabe das coisas, mas aí você chega lá, né, agora você é defensora pública, então você tem coisas que você vai aprender, né, tem que aprender a fazer. Então, isso tudo tomou um espaço muito grande na minha vida. E aí eu não conseguia achar espaço para escrita. E então isso ficou adormecido durante muitos anos. E o que foi que despertou? Qual foi o estopim, assim? Você falou de escrita em 2024, de um conto. Mas o que foi que. O que foi que eu, na verdade, o que aconteceu nesse intervalo de tempo que você assumiu uma nova profissão, você mudou-se para outro lugar, e o momento em que você vai começar a escrever, vai começar a construir essa história? O que foi que houve, né, Sim, de eu um acho que teve algumas coisas, assim. Eu acho que teve a pandemia. Acho que a pandemia me mexeu comigo. Enfim, acho que mexeu com todo mundo, né? Mas mexeu comigo, assim, de um jeito que me permitiu olhar para outros lugares, assim. Eu acho que eu fui construindo esses novos espaços para ocupar. Então, assim, durante a pandemia eu fiz um mestrado em direito. Então, assim, foi uma loucura. Imagino. A pandemia eu tava fazendo mestrado. E aí, mas assim, já saí, já fiquei assim, porque antes eu fiquei uma época muito mergulhada na defensoria. E aí sair para o mestrado já foi assim um respiro. E aí eu comecei a falar assim, mas eu posso ter algumas coisas. E aí na pandemia eu comecei a fazer aula de canto. Eu acho que foi um começo aí. Eu comecei a fazer aula de canto online com o Thiago Petit, que é um artista que eu amo já desde o primeiro disco dele. E aí ele abriu vaga, eu falei assim, vou mandar a DM para ele no Instagram, vou fazer uma aula virtual, se eu não gostar, pelo menos eu conheci o Thiago Petit. E aí eu amei, assim, eu acho que isso me abriu para outras coisas. E o Petit, ele se tornou essa pessoa muito importante da minha vida, assim, nós ficamos amigos com o passar do tempo. E em 2023 foi quando eu conheci ele pessoalmente. E eu fui fazer uma aula presencial na casa dele.
E foi. A única palavra que eu consegui encontrar é mágico. Foi mágico. Porque assim é isso, esse artista que eu tanto admiro. E aí a gente cantou, tava estudando uma música, daí ele falou assim: ah, vamos. A gente tava querendo ir para uma outra música que chama Speak Low, do Kurt Weill, que é uma música lindíssima. E ele falou: vamos cantar essa hoje? E aí a gente cantou Speak Low e foi tão bonito. Foi uma coisa, assim, foi um encontro, foi. Eu não sei o que aconteceu, mas eu saí assim inebriada daquele encontro. E aí eu cheguei no hotel, eu escrevi um poema. Depois de Nossa, anos! que lindo! De fato, É, foi como se algo tivesse aberto, né? Tivesse, sim, tipo assim, o sim. que estava tanto tempo tampado, ele destampou e aí só É. fluiu. Enfim, eu posso ficar falando muito do Petit, porque eu sou apaixonada por esse homem. Mas ele, mas ele tem o último disco dele, chama Mal dos Trópicos, que é a ascensão e queda do Orfeu da Consolação. Então, assim, essa figura do Orfeu, sabe? É uma coisa que eu acho que ele carrega nele esse arquétipo. E aí eu acho que ele me tocou ali com esse arquétipo que ele carrega. E eu acho que eu carrego o meu arquétipo de Perséfone das profundezas também. E Adorei! aí eu acho que e a gente e esse teve esse encontro, sabe? Teve esse encontro. E ele é alguém com quem eu faço aula de canto e aí a gente também faz muitas trocas assim de referências e coisas e tem essa coisa muito forte, e bonita. Então eu lembro que esse meu primeiro encontro eu fiquei muito inebriada e eu voltei, eu falei assim, eu quero escrever para o Petit. E eu escrevi um poema. E aí depois eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim, ai, eu escrevi um poema para você. Porque a gente ainda não era tão próximo quanto a gente é hoje. E aí ele amou o poema aí isso me, sabe? E aí meus olhos brilharam. E aí comecei a me deu um ciricutico, falei assim, eu comecei a fazer oficina de escrita. E aí eu achei o Escriterapia da Gabriela Estevans, que é quem prefacia meu livro foi uma pessoa bastante importante nesse meu processo de escrita. Lá em 2023, então em 2023 eu tive esse encontro com o Petit, e logo depois eu falei assim, eu vou fazer umas aulas de escrita aí, porque não tem nada a perder, tô com tempo livre aqui no sábado de manhã, então vamos. E as imersões com a Gabriele foram muito, muito interessantes, assim, foram realmente mexendo comigo e falando, e essa voz veio, né? E a Gabriela ela tem muito a ideia de trabalhar a voz narrativa, que é o que você tem de único na tua escrita, o que é seu. A gente quer trazer isso à tona e para que isso esteja presente no seu texto e esse seja a sua marca, né? Então, eu fui fazendo as oficinas com ela, e aí depois eu fiz uma mentoria que era justamente para quais são as características da sua voz narrativa, e a gente teve uma conexão muito forte com ela, mentora, e eu ali mentorando, e eu ganhei uma confiança na escrita. E o último exercício que ela me passou na mentoria, que foi, eu acho que foi fundamental para o livro nascer também, foi ela falou, você vai escrever um prefácio de um livro, como se você tivesse escrito o livro e você vai fazer o prefácio do seu livro. E aí esses temas já começaram a aparecer, né? O tema do transtorno alimentar e tudo mais. E aí, ali eu acho que, e eu tô contando isso tudo para você ver como o processo de eu me autorizar a escritura foi longo. Sim. Então eu acho que ali eu comecei a me autorizar e falar assim, não, posso escrever alguma coisa. E aí, essa mentoria eu fiz com ela no final de 2023 e eu comecei a escrever os textos do livro no começo de 2024. Então foi uma coisa que realmente foi forte para mim. E aí eu comecei escrevendo.
primeiro, assim, essas memórias das personagens, né? As memórias de quando elas se conheceram, a, desde o primeiro encontro até a morte da Liana. E, e eu comecei a escrever as cartas. O que que essa personagem que ficou diria para ser mãe que se foi? É, porque ela tem muito para dizer, porque é isso, ela tá numa idade, tá com o dobro da idade da irmã quando a irmã faleceu, né? Então, muita coisa se passou. De repente, isso me fala, de repente ela é a irmã mais velha, né? Essa É, irmã que. literalmente. E ela é a irmã mais velha. Então, assim, o que que ela tinha a dizer? E aí eu fui, compilei esses textos tal, e aí eu fiz uma outra mentoria com a Gabriele pra gente estruturar o projeto, né? Então, e foi muito legal também esse trabalho, essa troca, pra gente estruturar o projeto e tudo mais. E ela foi muito importante para me dar essa confiança de falar assim, Andressa, tá bom o seu livro. Eu acho que você tem que mandar para uma editora. Porque porque eu comecei assim, tipo, sem pretensão, sabe? Eu falei assim, eu acho que isso pode virar alguma coisa, mas será que alguém vai querer publicar? Né? Daí a gente conversou e ela falou assim: olha, manda para uma editora, pode ser que dê certo, se não der, você pode pensar na autopublicação e tudo mais. Falei disso na terapia, sobre será que eu me autopublicaria? Como é que, como seria esse processo e tal. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou mandar, vou mandar com medo mesmo, e se não der certo, depois eu vou pensando o que que eu vou fazer. Então vamos um passo por vez. E aí eu comecei a pesquisar editoras, quem que tava com chamada aberta e tudo mais, e comecei a mandar. E aí a resposta que veio foi da Patois. E veio uma resposta até veio rápido, sabe? Assim, eu falei, meu Deus. E a Patois era a editora que eu mais queria, assim, sabe? Meu Das Deus! editoras que eu tinha selecionado. Porque, tipo, eu via o catálogo da Patois e tudo mais. Eu falei, putz, acho que ia ser muito massa publicar com eles, né? E a minha experiência toda com a Patois tem sido muito positiva. O Edu sempre muito, muito legal comigo, assim. Eu sinto, assim, que ele acredita no meu livro, sabe? Acreditou muito no meu livro. Então foi um processo todo muito bonito pra mim, assim. E acabou que foi uma coisa rápida, então, porque eu comecei a escrever em janeiro de 2024 e o livro ele saiu em pré-venda em setembro de 2024 e a gente lançou ele na Flip, que foi assim, ano passado em outubro, né? Então foi um turbilhão de emoções, assim, porque era uma coisa assim, até um ano atrás, se você pegasse a Andressa de 2023 e falasse assim, olha, então, você vai lançar um livro em outubro de 2024, eu ia falar assim, você tá maluca? Então foi, para mim, é tudo um grande presente, assim, sabe? É uma coisa que, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho da minha coragem de botar essa minha voz no mundo, sabe? E É de, literalmente, né? Porque é, começou com você colocando, expondo sua voz no mundo. sim, pois é. Foi exatamente isso. Eu até na dedicatória que eu escrevi para o Petit, que eu mandei, que daí eu, né, mandei para várias pessoas que são importantes para mim e bom, isso é outra fase do livro, né? Que eu contratei uma assessoria de comunicação porque eu falei, eu tinha para mim um negócio assim de, poxa, eu quero que o meu livro circule. Eu quero que o meu livro circule para além da minha bolha, dos meus conhecidos. Sim. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí fui pesquisar como é que rolava assessoria de comunicação e tal. E aí cheguei nas meninas da Contato, falei assim, é isso. E eu me senti muito bem fazendo isso. É uma coisa assim, trabalhando de alguma forma pro meu livro, sabe? Foi uma coisa que me fez bem. Foi uma coisa que, assim, eu falei, fico feliz que eu possa ter a disponibilidade de fazer isso, né? A possibilidade de poder trabalhar para o meu livro e fazer ele circular e chegar em outros lugares que ele não chegaria se eu ficasse só nessa de vender para os meus amigos e conhecidos e tudo Sim. mais. E, e é muito legal ver o livro chegando em gente que não sei lá, não faz ideia da minha história,
e mando às vezes uma DM no Instagram, que eu falo, nossa, tipo, é um presente mesmo. É uma coisa que o livro já não é mais seu, né? Ele tá aí e as pessoas vão ler e elas vão entender conforme a vivência delas, a leitura delas, assim. Então, mas eu estava falando, né, que eu escrevi para o Petit na dedicatória que eu fiz para ele, que de alguma forma ele me deu as ferramentas para que eu pudesse encontrar essa minha voz. Então eu acho que realmente começou ali, começou no canto, né? Muito bonito esse caminho, assim. Muito inesperado, né? Porque eu acho que nem você, nem ele, nem qualquer pessoa imaginaria isso. Mas é interessante isso. Eu acho que é muito simbólico também, o simbolismo disso, né? De a partir do canto você encontra a voz da sua escrita. E você Sim, consegue ter a base para a voz da sua escrita. Isso é muito interessante. sim. E eu acho que tem uma coisa que tem a ver comigo, que é uma interdisciplinariedade, assim. Isso, é verdade. Que é coisa de fazer várias coisas e tudo mais. Então eu acho que foi, foi, foi um encontro muito feliz com o Petit, é uma pessoa muito importante, uma referência muito grande para mim, assim. E agora eu tô lançando um livro de poemas. Começou a pré, começou a pré-venda ontem. É para uma editora daqui. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E E aí aqui tinha um cenário literário, assim, pelo menos, tipo, sei lá, tem o Manuel de Barros, mas assim, né, o Manuel de Barros já se foi já tem um tempo, então tinha um cenário que tava meio assim, sem muita coisa acontecendo, né? Tava vago, né? Bem. E aí apareceu um pessoal com uma livraria chamada Amor. E eles começaram a promover eventos aqui, fazer leitura integral de livros, trazer gente para fazer roda de discussão e tudo mais. Primeiro eles eram uma livraria itinerante, e aí depois eles conquistaram um espaço físico, e eles tinham essa pretensão de abrir, de fazer uma editora também. E quem encabeça é a Bianca, o marido dela, que é o Felipe, e o Febraro, que é um poeta e escritor. O Febraro, eu adoro o Febraro, assim, o Caixa d'Água, que é o livro dele de poemas, ganhou o prêmio Caio Fernando Abreu, daquele festival, acho que é Mix Brasil que chama, que ele ganhou o prêmio de 2023. É um livro genial, assim, muito bom. Então tem de repente eu conheci essas pessoas, e aí eu acho que primeiro eu conheci o Febraro, e aí eu já fiquei encantada, assim, porque o Febraro tem, sei lá, 26 anos no máximo. E já escrevendo tudo aquilo e com aquela pulsão de vida e aquela coisa toda, eu falei, gente, que incrível isso, ele é daqui, sabe? E circulando e querendo fazer as coisas se movimentarem. E eu fiquei muito encantada, assim, eu fui participando dos eventos e tudo mais. Aí, ano passado, eles abriram uma chamada para plaquetes. Então, e eu já tinha essa coisa dos poemas e tal, e era um projeto de plaquete um pouco maior do que a plaquete, por exemplo, da Primata, que a da Primata é mais curtinha, né? E eles fizeram uma plaquete um pouco maior. Então, minha plaquete tem 36 páginas, é um pouquinho mais densa. E aí eles aprovaram meu projeto, e aí foi esse processo todo de edição e tudo mais, e aí ontem abriu a pré-venda. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, com tudo. E de sair pela editora deles, e eles estão. E é um projeto que vão sair 10 plaquetes, eles vão fazendo os lançamentos e tudo mais. E os autores selecionados são muito interessantes. É, e eles têm essa coisa de querer movimentar o cenário, sabe? Eu fico muito encantada com o trabalho deles. E me dá uma alegria de ser daqui, sabe? De ter essa proximidade e ao mesmo tempo ver que eles não estão com essa visão de vai ser daqui, então só vai circular aqui. Não, eles querem fazer o projeto circular. Então tem isso acontecendo também, então eu tô muito empolgada.
muito empolgada com tudo. Que bom! E foi no dia do seu aniversário que abriu a pré-venda. Foi no Olha dia pra do isso! aniversário, foi lindo. Foi uma sincronicidade muito bonita, assim. A gente falou, vem, vamos gravar um vídeo pra gente fazer a pré-venda e tal. Daí eu falei assim, nossa, mas sai quando? Eu falei, quarta-feira é meu aniversário, como vai ser o seu aniversário? Então, assim, estamos muito animados com tudo, projeto gráfico e tal. Nossa, tem sido. A escrita tem me dado esses momentos muito preciosos, assim. É um mundo que se descortina mesmo, é um novo mundo. Conhecer gente nova. Por exemplo, eu não conheceria você, provavelmente, se Não, você nem um pouco se tivesse. não tivesse essa. E eu fico pensando, agora que você já se autorizou, né, a ser escritora e que você já está no seu segundo livro, como é que tem sido para você isso? Tem sido muito. Tem sido muito prazeroso. Ao mesmo tempo que eu sinto que a escrita ela exige de mim, assim, ela tem uma intensidade, ela tem uma intensidade que às vezes ela vem assim de um jeito que agarra mesmo, assim, então eu sinto que. Mas é uma coisa. Mas tem esse lugar muito prazeroso. É um. Eu acho que para aquela história do meu pai com a Lígia Fagundes Telles era algo que estava faltando na minha vida. Eu sinto isso, que quando você me pergunta, né, como que começou essa coisa da escrita, eu acho que veio assim, né, eu teve todo esse trabalho, de eu comecei com aula de canto, escrevi um primeiro poema, mas eu acho que estava vindo mesmo, assim, de um jeito que quando chegou, veio dessa forma muito forte, que é tipo, chegou de um jeito que eu já precisava escrever um livro. Então era uma necessidade mesmo. Era uma, era um eu que estava guardado dentro de uma gavetinha, né? Então, de repente, eu me vejo mais completa com a escrita. Ainda que às vezes eu vá me apresentar e, o que você faz, você é defensora pública, É a primeira coisa escritora? que você fala, isso é verdade. Porque, assim, esses dias, já aconteceu mais de uma vez, assim, principalmente antes do lançamento desse livro, de estar conversando com alguém e tal, o que você faz? E eu falo, sou defensora pública, não sei o que. Daí chega um amigo e fala assim, ela é escritora, tá? E aí eu falo, é verdade, eu escrevi um livro. Então, mas ainda tem esse processo. E, Isso é e, verdade. e aí agora é o processo da poeta, né? E É verdade. eu faço um curso com a Bruna Beber. Ela é maravilhosa, gente. Ela tem um curso que chama Olho do Ídolo. E eu fiz o módulo 1 ano passado, tô fazendo o módulo 2 agora. E vai ter o módulo 3, assim, tipo, formada na faculdade Bruna Beber. E assim, A turma é tudo muito legal. A Bruna é uma excelente professora e a nossa turma é uma turma muito legal. Assim, muito interessada, participa muito das aulas. E é uma galera que está publicando, sabe? Então, teve um colega que teve um original aceito pela Urutau, uma outra colega teve o original aceito pela Primata. Então, assim, é uma galera que está querendo realmente colocar a palavra no mundo, sabe? E aí um dia eu perguntei pra Bruna, eu falei, Bruna, o negócio é o seguinte, eu acho muito difícil se dizer poeta, porque parece que até tem um texto da Susan Sontag, que até foi um outro escritor que me indicou, que ele leu meu livro e ele falou assim, o seu texto é prosa de poeta. Tem um texto da Susan Sontag que fala sobre isso, que eu acho que chama prosa de poeta mesmo. E aí no texto a Susan Sontag ela fala assim que é como se se poeta fosse um título de nobreza. Quando a gente fala, Sim. né, o poeta. Carrega, né? Carrega É, algo ali que a gente uhum, talvez não ouse se denominar, porque seria
Seria muita arrogância, talvez, da nossa parte. Tipo assim, eu não precisa se eu falar assim, ah, eu sou poeta, será que eu não tô sendo arrogante, né? E aí a Bruna deu uma resposta muito maravilhosa, que é assim, se você diz, você é. Então, se você se diz poeta, você é. E aí a gente ficou conversando toda coisa sobre também o ser mulher e se autorizar a fazer as coisas, Sim. que vem de um, tem uma carga distinta, né? E aí ela é muito engraçada. E aí ela deu uma resposta muito engraçada que foi assim: Andressa, um jeito interessante de você colocar isso na sua vida é quando você vai num hotel e aí tá lá escrito profissão, você coloca poeta. Você vai no, E quando você você vai, for se aposentar, vai ser poeta. Não, entendeu? A gente vai ter que fazer esse processo. então assim, você vai no Detran. Você vai no Detran. Aí qual que é a sua profissão? Você escreve poeta. Ela fala assim: eu faço isso. Quando eu quero causar, eu escrevo só poeta. Quando eu não quero causar, eu escrevo assim, escritor e poeta. Mas eu achei essa resposta tão maravilhosa. Porque, assim, é uma coisa é, que é engraçadíssima, mas é ali, você está se autorizando no formulário, é isso, ó, eu escrevo poesia, faço poemas, poeta. Isso mesmo. E tem que mudar a forma de se apresentar, hein? Não tem que falar Ah, da se não ser carreira jurídica escritora, primeiro, isso mesmo. Pode até falar, mas não precisa ser a primeira, né? Vamos a passos lentos. Né? Pois eu chego lá, Santiago, eu chego lá. Tudo bem, Mas, tranquilo. mas aí ainda vamos colocar ainda poeta nessa coisa toda. Mas tem sido, eu falei, essa trajetória tem sido muito divertida também. Eu tenho me divertido com essas coisas todas. É um mundo novo mesmo, e é um mundo que tem muitas coisas bonitas, é excitante, é bonito de ver, sabe? Então, é desafiador também. E tem aquela coisa, né, de às vezes bater ai, será que eu vou conseguir escrever de novo, né? Será que tipo, eu já dei tudo que eu tinha dentro de Meu mim, né? Deus do céu, a pessoa escreveu uma história. Será que eu não vou conseguir escrever de novo? Aí escreve poema. Aí fica um pouco difícil, né? E falando nisso, eu acho que vai ser uma pergunta muito capciosa, mas eu fiquei muito curiosa. Você se vê desbravando outros terrenos literários, porque você começou com história, uma prosa, e depois você foi para poesia. Você se vê desbravando outros terrenos literários, você se vê querendo, na verdade, desbravar outras searas literárias? Então, eu acho que eu tenho uma afinidade muito grande com a poesia e com a escrita de poemas. Eu acho que tem uma coisa aí mesmo, assim, que vem. E eu não penso muito na escrita de contos, sabe? Engraçado, eu acho que eu nunca escrevi um conto. Não, pra falar que eu nunca escrevi um conto, eu já escrevi assim, alguma história curta, sabe? Mas Sim, assim, mas acho que nunca com essa pretensão de vou escrever contos. É engraçado, eu acho difícil escrever conto. A Lígia é uma exímia contista, né? Assim, eu sou apaixonada pelos contos da Lígia. E aí tem aquela coisa, eu não sei. Eu acho, eu não parece que com os contos eu não vou muito bem. Crônica, crônica, crônica eu também acho, eu não sei, mas é que assim, eu tenho um Substack, sabe? E aí eu escrevo umas sim, coisas lá, meio que conversa um pouco com a crônica, conversa um né? pouco. É verdade. Que eu escrevo sobre escrever, sobre alguma coisa que está acontecendo na minha vida. Então, assim, conversa ali com isso. Mas eu tenho vontade de escrever outro romance. Eu não tenho nada muito ainda Definido, né? definido, mas assim, eu tenho vontade de escrever outro romance. Mas eu acho que realmente com os poemas eu acho que é uma coisa que eu vou navegar ainda, vou desbravar outras águas, assim.
Porque é um universo encantador É mesmo, verdade. né? É encantador, é uma coisa que. E é engraçado porque eu tinha uma certa dificuldade com a leitura de poesia. Eu lia muita prosa e lia pouca Hum, poesia. E aí, com o passar do tempo, assim, eu fui e falei, não, eu tenho que me dedicar se eu quero escrever poesia, eu tenho que me dedicar a ler mais poemas, né? E é uma delícia ler poema hoje para mim, assim, ó, é uma coisa que se torna prazerosa. E acho que é muito comum isso, assim, escritores eu conheço gente, assim, que é do mundo dos poemas, assim, que só lê poesia e, e tem umas coisas, assim, tipo, tem um amigo que basicamente só lê poesia e não lê prosa. ou a Eu galera acho da prosa, né, que é, também não lembra de poesia. então, assim, eu acho que às vezes pode rolar isso, assim. Eu tô tentando fazer os dois, assim, navegar entre os dois ali, e conhecer coisas novas, poetas novos, e até eu escrevi um texto no meu Substack sobre isso, assim, às vezes eu tenho uma cobrança muito grande, sabe, de falar, putz, às vezes eu tenho a impressão de que me falta bagagem, eu não li tanta coisa quanto eu deveria ter lido e tudo mais. E, e aí eu acho que eu tenho essa autocobrança, mas eu acho que é uma coisa que tem que trabalhar na terapia e aí depois a gente vai seguindo, né? Porque também é. Ah, eu tinha essa insegurança. Às vezes eu lia as orelhas dos livros dos novos autores, ficava olhando assim o Instagram de novos autores e tudo mais. E aí eu falava assim, gente, é uma galera assim que estudou letras, jornalismo, Sim. que fulano é atriz, é ator, trabalha com dramaturgia e tudo mais. Eu falei assim, nossa, tipo, por que que eu tô me enfiando nesse mundo? Eu sou do direito. E aí eu cheguei a conversar sobre isso, assim, sabe, com algumas pessoas, e falar, ah, Andressa, nada a ver, para de surtar sobre isso, né? Tem, tem muito espaço para muita gente. Não é assim também. E é mesmo nada a ver, porque tem uma coisa muito interessante das entrevistas que eu venho tendo, é que tem muita gente que o caminho da escrita não foi um caminho que veio lá de trás. Foi um caminho que surgiu, né? Existia a escrita ali, né? Mas sempre como sendo algo paralelo, sendo algo importante, mas não sendo algo tipo assim, esse é o caminho que eu vou trilhar. E aí chega um determinado momento, por alguma questão, por muitas vezes por razão da pandemia, e aí a escrita acaba sendo talvez o abrigo, o refúgio, e aí desencanta e vai. Então, são poucas as pessoas que eu entrevisto que elas têm esse background de eu estudei letras, eu fui teatro, né, já envolvido com Uhum. esse mundo das artes, né? O que a gente vai vendo é que a escrita ela é muito nossa ser humano, né? Ela não está ligada a um estudo específico. Eu acho que ela é muito da pessoa, tá ali. Mas Sim. aí ela vai se construindo e vai se refinando, né? A partir de estudo, a partir de oficina de escrita, mas realmente ela nunca tem a ver necessariamente com o que a gente escolhe profissionalmente. Ela só vai. Sim, então uma insegurança até, enfim, meio sem fundamento, mas assim, é uma insegurança que surgiu Existe, na é época, né? verdade. Mas lembrando da Natália Timmerman, eu não sabia, foi quando eu fui no lançamento do livro dela, ela é médica psiquiatra. Mas só que ela fez letras também, mas ela é psiquiatra e ela ainda atua como médica psiquiatra. Eu achei Aí é super, interessante, eu achei muito esse interessante, pulo não assim, é? é. É muito interessante. E aí, só que ela contou que acho que ela estava fazendo um doutorado em letras. E aí eu encontrei um amigo que ele é do direito e ele tá fazendo um doutorado em letras. E aí a gente estava falando sobre fazer doutorado e tudo mais. E eu falei, não sei, né? Eu acho que eventualmente eu quero fazer doutorado. Ele falou assim, você sabe que você não precisa fazer doutorado em direito, né? É Você pode fazer verdade. em outra coisa. Eu falei assim, será? Eu posso? Estou autorizada? Eu falei, mas será? É uma possibilidade? Como assim?
fiquei assim surpresa. Mas foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha. Juro pra você, eu não tinha pensado nisso, porque eu sempre parto do pressuposto de que você tem que ter muita leitura prévia sobre tal coisa para você tentar. Enfim, tem que ter um estudo se você for tentar uma pós-graduação em estricto sensu em determinada área que não é a Isso é sua de verdade. graduação, né? Você tem que realmente se dedicar e tudo mais. Mas possível é, né? Tanto que esse meu amigo foi lá e fez, né? E até a gente que estava conversando sobre isso, a gente tinha visto a Mara Moira falar. Ela Sim, veio aqui em Campo Grande, fez o lançamento do NECA, e ela tinha falado, acho que na Universidade Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, e depois falou lá na Amor Livraria. Ai, ficamos todos encantados com a Mara Moura. Nossa, gênia, sabe? Uma coisa assim. Ela é encantadora. O livro é muito bom, é tudo muito maravilhoso, assim. E ela tem essa ligação com a academia muito forte, né? sim, tem mesmo. Ela até ela comentou do pós-doc que ela vai fazer e tal. Então, assim, para além dessa coisa da literatura, ela tem uma carreira na academia muito Isso. interessante. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei assim, nossa, mas será? Mas será que eu vou fazer um doutorado em outra área, assim, muito radical, mas é uma possibilidade. Eu acho que ia ser até bonito, quem sabe, né? Quem sabe? Sabe, quem sabe o que poderia surgir disso, né? De você escrevendo, né? Construindo algo dentro do campo da escrita, né? Pois é, sim. Não é, e nossa, pode frutificar muita coisa daí, assim. Eu acho que. Nossa, muita loucura. É engraçado, porque assim, ontem que foi meu aniversário, aí um professor da Federal daqui me mandou os parabéns, e aí ele me convidou para escrever um artigo com ele. Só com o tema de direito internacional dos refugiados, sabe? Sim, sim. E aí ele, não, vamos escrever. Ele faz um tempo já que eu terminei meu mestrado, e eu escrevi acho que um ou dois artigos depois, e aí eu comecei com essa história da literatura e dei uma esquecida na academia, sabe? E aí ele, não, Andressa, eu quero publicar com você, vamos escrever, não sei o quê. Aí quando eu vi, eu falei assim, putz, tô ganhando de presente de aniversário um artigo. A escrita de um artigo tem um trabalho de escrever um artigo para publicar. Mas eu fiquei animada, eu falei assim, às vezes pode ser uma coisa boa para eu engrenar de novo e tudo mais, porque, Pode. né, é uma coisa que... E essa foi outra coisa legal que aconteceu dessa coisa da escrita, que quando eu mandei a minha dissertação de mestrado para revisão, a revisora elogiou, falou assim, nossa, o texto é muito bom, geralmente o texto do direito é meio... Engessado. Mas se o texto é gostoso de ler e tal, eu falei, nossa, obrigada. Fiquei Agora, feliz, sabe? tem uma coisa engraçada que a gente costuma, por exemplo, como você se apresenta como dentro da carreira jurídica e depois como escritora, acho que uma das primeiras coisas que surgem, assim, de querer te perguntar nossa, como é que a sua carreira jurídica influencia na sua escrita? Mas eu acho que a pergunta, e não é uma pergunta para ser respondida agora, eu acho que já é para o futuro, é como a sua carreira de escrita pode influenciar a jurídica. E a gente já viu um pouquinho disso aí no seu mestrado. Então, me deixa curiosa para saber o que vai vir agora que você é de fato uma escritora, você se autorizou isso, o que vai vir do direito, né? O que o direito vai puxar da Andressa escritora? O que vai vir agora? O que mais Pois você vai é. se permitir? Né? Isso me deixa curiosa de Mas saber. porque é uma coisa assim que quando a gente pensa na minha escrita tem até teve uma resenha que saiu para eu esqueci agora o nome do veículo, mas a resenhista, ela falou assim que ela achou a minha linguagem muito formal no texto. Ela achou muito formal e tudo mais, e que às vezes isso fez com que ela tivesse uma dificuldade de ingressar na história por conta da formalidade do meu texto. E até ela citou que tinha mesóclise no meu texto, e tem mesmo. E aí, quando eu estava fazendo, tava fazendo a revisão do texto e tal, a Gabriele falou assim, Andressa, você vai manter essa mesóclise?
Eu falei assim, eu vou bancar essa minha óculos e deixa ela aí, porque eu uso. E aí, mas aí é uma coisa mais assim, que eu acho, o direito influencia a minha escrita. Sim, Então, assim, eu tenho uma escrita mais formal, que eu acho que tem uma outra referência que é a escrita da Lígia Fagundes Telles é uma escrita que ela não é coloquial também. É uma coisa assim, de eu desde menina falando assim, gente, isso aqui é o português mais bonito que eu já li na minha vida. Essa era a sensação quando eu li a Lídia Fagundes Telles, quando eu leio Lídia Fagundes Telles, é tipo assim, essa aqui é o jeito mais bonito de falar português que tem. Então, assim, então tem essa referência muito forte para mim. E eu acho que vem do direito, isso tá na minha escrita. E o que eu acho que da minha escrita vem pro direito, da literatura vem pro direito, eu acho que é algo que já estava presente, assim, e que tem a ver com a minha sensibilidade. Eu acho isso. que eu tenho uma sensibilidade para as coisas, e é uma coisa que a gente não acaba nos lugares à toa, né? Então, dentro das carreiras jurídicas, eu escolhi a defensoria, que é uma carreira que tem muita afinidade com direitos humanos. Faz muito E sentido. aí eu já tive atuações assim bastante voltadas para direitos humanos, assim, por exemplo, quando teve assim de uma forma ainda está tendo muita entrada de venezuelanos no Brasil, mas quando teve assim, quando começou e ainda nem tinha a operação acolhida, eu fui fazer uma missão lá com a defensoria. A gente foi para Boa Vista, para Caraima, e aí a gente visitou os lugares e conversou com as pessoas. E aí depois eu voltei, já na Operação Acolhida, na Força Tarefa, eu fiquei 10 dias lá em Pacaraima, trabalhando, fazendo. É um trabalho bastante específico que a Defensoria fazia, que era com crianças separadas e desacompanhadas. Então, crianças venezuelanas que estavam entrando sem os pais, ou então entrando com a avó, tia, tio. E aí a gente fazia essa análise para regularização migratória. Eu acho que tem que ter uma certa sensibilidade para querer se aproximar desses temas, assim, que são muito sensíveis. Eu acho que isso estava em mim já. E a minha dissertação de mestrado é sobre o tema de refugiados, então assim, eu acho que já estava ali, sabe? Eu acho que pode vir mais coisa, acho que Com temos mais certeza. coisa a descobrir, porque ainda estamos em processo de, né? Então, mas eu acho que essa coisa da minha sensibilidade sempre foi muito presente, assim, muito marcante mesmo. Isso é muito interessante de acompanhar essa trajetória. E já se encaminhando para o final, queria fazer uma pergunta e fazer um pedido. A pergunta é: o que você gostaria que o público levasse depois da leitura de No Dia em que Eu Não Fui? Eu, nossa, o que eu queria que as pessoas levassem depois da leitura de No Dia em que Não Fui. Eu queria que as pessoas, eu quero que as pessoas levem esse olhar amoroso. Eu acho que a personagem Alice, que é a narradora, ela, ela fala dessa irmã que se foi com muito amor. Então, eu acho que quando eu falo desse olhar amoroso, é um olhar também humanizante. Porque isso é até uma coisa que eu escrevi no texto que saiu no Nexo, que é enxergar a pessoa para além do diagnóstico que ela tem. Eu sempre fui fascinada por filmes e textos sobre isso. Por exemplo, um dos filmes favoritos da vida é Garota Interrompida, Virgens Sim, Suicidas, que eu lembro assim de assistir e ver ali o Garota Interrompida, as meninas estão dentro de um hospital psiquiátrico, né? Estão internadas, mas você vê a singularidade de cada uma, a personalidade de cada uma, o sonho de cada uma ali. Isso aparece. Então elas não são só meninas que ela é borderline e essa daqui é sociopata. Elas são pessoas. Então assim, você cria uma conexão com aquelas personagens, você
você vê para além do diagnóstico delas, né? Então, eu acho isso eu quero que as pessoas levem do livro, que esse olhar amoroso e humanizante para essas duas personagens, assim, que que terminem um livro com vontade de ter conhecido a Liana, queria ter conhecido a Liana. Isso é uma coisa que me falaram assim e sempre me toca, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que as pessoas. Eu ficaria feliz se as pessoas carregassem. É verdade. E também que demonstra que houve uma construção de uma pessoa, né? Não de um instrumento para falar sobre algo, mas de uma pessoa que tem aquilo ali, que tem aquele transtorno. Sim, Uma sim, é pessoa exatamente. identificável, né? Uhum, Que você sim, consegue se conectar. sim. E a outra coisa é um pedido. O pedido é, Andressa, onde é que a gente pode encontrar você e os seus livros na internet? Tá, eu tô no Instagram, @AndressaArce, e meus livros, eles estão disponíveis no site da editora Patois, e ele também está disponível na Amazon. Pronto. Então a gente E pode. é, Ah, eu pode acho que é isso. E eu tô também, bom, pelo Instagram, acho que se acha tudo, né? Porque eu também tô no Substack, sim. o meu Substack chama Nado Livre, e lá eu escrevo sobre escrever, escrevo sobre esses desafios da escrita, essas minhas, eu divago sobre isso, sobre essa coisa de, como é que eu vou me dizer poeta no mundo? Então eu faço essa exploração desses temas lá no Nado Livre. Mas no Instagram eu tento compilar todas essas coisas, então assim, para quem tiver interesse, @Andressa Arce. Perfeito. Então a gente chega ao fim da nossa entrevista. Andressa, muito obrigada. Foi muito enriquecedor esse papo da gente. Como você viu, foi realmente um papo, não foi uma entrevista rígida, né? Toda coisa, mas foi muito bom te ouvir, foi muito bom acompanhar um pouquinho da sua história, acompanhar um pouquinho da construção do seu livro e tipo, esperar o que vai vir também. Eu acho que essa sensação é boa, ansiar pelo que vai vir em um futuro próximo. Assim. Então, eu só queria agradecer muito o seu aceite e a sua entrega aqui na entrevista. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Eu agradeço muito o espaço, essa oportunidade, a generosidade da sua escuta, o interesse pelo livro. Estou bastante feliz de ter conversado com você, de ter conhecido você. Obrigada. E eu estou muito feliz que você já está no seu segundo livro e que a escrita só tende a ir para frente. Desencantou, agora já vai. Ela desencantou agora. Desencantou, agora não tem como parar. Agora não tem, acho que não tem mais como segurar. Mas é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a todo mundo que vai assistir a Andressa. Espero que vocês consigam apreciar tudo que ela disse e ansiar também por tudo mais que ela vai vir a escrever e a contar. E que acompanhe ela nas redes, por favor. Tá? E é isso. Obrigada, viu, Andressa, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.